Como direcionar os pensamentos, ou como a gente fala aqui em casa, como colocar o cachorro para fazer xixi no local correto. Eu quero trazer uma experiência que eu tive alguns anos atrás no esporte. Eu fui atleta durante 11 anos da minha vida de atletismo e eu fiz a prova de salto com vara. E nessa experiência relata assim, ó, com detalhes de riqueza, como que a gente pode direcionar o pensamento e eu quero trazer para você. No ano de 2019, eu tive um dos marcos mais importantes enquanto atleta, que eu fui campeã da maior competição adulta aqui do estado, aonde eu moro. E eu já estava ali há 2 anos ficando em terceiro lugar e tudo mais, meio acomodada. No final de 2018, eu decidi, não, em 2019 eu vou ser campeã da competição, do JASC no caso, né? Eu decidi aquilo e eu falei, não tem outra opção. Aqui a gente já tem um ponto bem importante. Para que a gente consiga direcionar os nossos pensamentos, a gente tem que ter um norte, a gente tem que saber para onde a gente vai. Então tu tem que saber o endereço para tu colocar lá no GPS para dar o direcionamento. E para mim naquele momento foi muito fácil decidir isso, porque eu já tinha identidade como atleta, eu já me via como atleta, já fazia 7, 8 anos que eu estava ali treinando. Então foi muito fácil, eu só especifiquei uma competição ali que eu queria. Quando a gente traz para nossa vida como um todo, a gente tem várias áreas, várias caixinhas. Então, tem a caixinha da saúde, tem a caixinha da família, tem a caixinha do profissional, tem a caixinha do relacionamento. Isso envolve um pouco mais de complexidade quando a gente traz para uma vida, pro todo da vida. Então, se talvez você tiver um objetivo bem específico, seja mais palpável para você iniciar e para você entender melhor como isso, colocar em prática, né, e ver se isso funciona para você também. Esse é o primeiro ponto, a gente decidir para onde a gente vai. Feito isso, vão aparecer coisas para você estudar, para você entender, para você compreender melhor aquilo, coisas que são necessárias para que lá no momento que você esteja realizando ou para que você chegue naquele momento, você tenha a compreensão daquilo, você esteja preparada para aquilo. No meu caso, quando eu tomei essa decisão, começou a aparecer ali com a minha nutricionista, eu já tinha um acompanhamento, ela começou a falar sobre acompanhamento com o psicólogo, que seja voltado para performance, que a gente consiga dar esse direcionamento para melhorar ainda mais o meu desempenho e tudo mais. Eu tava com bastante resistência, tá? Eu iniciei no psicólogo, mas eu tive bastante resistência por questões mais pessoais, assim, de família e tudo mais, né? Aquele conceito básico lá de psicólogo é pra louco e o meu pai teve depressão, mas não vem ao caso. Então, tinha essa situação que envolvia, mas como eu tava muito decidida que eu ia ser campeã, eu falei, não, eu vou lá e eu só vou falar sobre o esporte, não quero saber sobre a vida pessoal. Então eu fui lá e o início foi com isso, né? Depois eu vi que não era só isso. Mas o início foi com o esporte. Então eu tive clareza e eu busquei essa parte mais mental, que era o que estava faltando, digamos assim, para que não é faltando, mas que foi apresentada para dizer, olha, é necessário você entender sobre isso para você conquistar o que você quer ali na frente. Comecei a entender melhor, o psicólogo foi trazendo para mim daí o primeiro contato com uma questão de escrita do que eu queria, uma mentalização, uma visualização. Ali eu comecei a ter essa compreensão. E por essa compreensão, por eu entender que o mental era necessário, veio a visualização e veio a mentalização. O psicólogo fez com que eu escrevesse de fato como que seria o meu salto, o que eu faria se eu ganhasse, como seria a minha comemoração. E ele fez eu descrever, e eu fui escrevendo, até que essa escrita se tornou uma visualização, veio para a minha parte mental. Então até hoje, se eu fecho meu olho ou se eu me concentro aqui, eu consigo ver o meu salto. E é muito engraçado que eu me via em terceira pessoa, então era como se eu estivesse sentada aqui e eu estivesse saltando aqui na minha frente. E eu consigo ter essa visualização muito clara. E depois de me aprofundar mais, essa visualização, ela começou a também a ir para a parte geral da competição. Então, como que eu ia aquecer, o que eu ia comer, como que eu ia dormir no dia anterior, como ia ser quando eu chegasse lá, o que eu ia fazer, quais são as alturas que eu ia passar, o que acontecia quando ficava só eu na competição, eu ia lá na mesa do árbitro e pedia qual é o recorde da competição, você pode colocar, por favor, um centímetro acima do recorde.
E a loucura maior, não é uma loucura, mas é que isso aconteceu. Aconteceu real. Saiu daqui e aconteceu lá, entende? Na verdade, primeiro saiu do papel, depois veio para a mente, a visualização, e daí foi para a parte real. Então, eu te digo que depois que você toma a decisão, vão aparecer as coisas que você precisa, né? Entender, compreender. Você tem que estar atento a isso, digamos assim, e aceitar, não resistir, porque muitas vezes vai ser uma resistência, sim. E você tem que tornar algo isso de uma forma mental, né? Um filme mental, digamos assim, que seja muito palpável ali, assim, que você consiga fechar o olho e consiga visualizar aquilo que você quer. Então, depois da sessão, vem a parte de você consolidar essa visualização, essa mentalização. E por que eu tô te falando isso? Porque é muito fácil a gente tomar decisão e a gente fazer esse filmezinho mental. Mas agora que vem o pulo do gato, brincadeira, mas agora que vem a parte que quando você vai caminhando, vai aparecendo o medo, vai aparecendo a indecisão, vai aparecendo e se isso, e se aquilo, que teve, todo o meu processo teve esses pensamentos que vinham. E se você não conseguir, Bruna? E se não der certo? E se a vara quebrar? E se esse não for o salto? Sempre vinham os pensamentos. E se você não estiver fazendo o suficiente? Só que quando você está consciente do que você quer e tem esse filme, essa visualização na tua cabeça, quando vem esses pensamentos, você direciona seu pensamento pro teu filme. Foi isso que eu fiz, tá? Quando vinha esse pensamento, eu lavando louça, vinha o pensamento, e se tu não conseguir? Eu falava, não tem e se eu não conseguir? É isso daqui, ó. É esse o salto que eu quero fazer. É isso que eu quero. Eu sempre direcionava para aquilo. E o processo, ele nunca vai ser linear. Ah, eu decidi isso, então agora eu só faço isso. Não. Eu ia pro treino e meu treino não dava certo. Eu não dormia bem. Eu não teve a nuances, só que sempre eu consegui dar direcionamento com esse filme mental. Então, quando o treino dava errado, eu saía da pista assim, com aquela, já começava, né? Aquele ruído mental de que não vai dar certo, na minha bikezinha, não importa o que aconteceu hoje, é isso daqui. E eu mentalizava o meu salto, Depois disso, vem uma parte bem importante. Na verdade, conforme você vai estruturando isso, vem uma parte que é fundamental e que tu não pode deixar de não fazer, que é você colocar a consciência nisso. Consciência é você sentir como se fosse real, como se você estivesse realizando. Mas não é um sentir. A consciência por exemplo, assim, ó, pensa que você quer um relacionamento. Como que é quando você abraça o teu parceiro? Como que é você sentir o toque do teu parceiro? Essa é a consciência, é você trazer o presente, entende? Você colocar o presente lá. Como que é isso? Como que é essa visualização? Isso que eu conseguia visualizar com muita clareza nesse ensaio do salto, que eu consigo visualizar até hoje. No ensaio total de como foi a competição, era de sentir a sensação daquilo, de sentir como eu corria, de como era eu saltar, de como era eu comemorar. Eu conseguia sentir aquilo, sabe? E o mais louco é que aconteceu real. Tudo que eu imaginei, tudo que eu pensei aconteceu. Tanto é que a finalização da minha mentalização era assim, eu chegar na mesa do árbitro e eu falar assim, qual é o recorde da competição? E ele falar, o recorde da competição é tanto. Por favor, tu pode colocar 1 centímetro acima do recorde que eu vou tentar o recorde? E a minha visualização acabava ali. A competição aconteceu dessa exata forma. Aconteceu isso. Depois que eu pedi 1 centímetro, pum, eu já estava perdida, eu já não sabia mais. E quando a competição finalizou, eu fiquei assim, anestesiada. Eu falei, cara, aconteceu! Eu fiquei feliz, empolgada, porque eu fui campeã e tudo mais, mas o principal era, velho, eu consegui
fazer tudo aquilo que estava aqui dentro, entende? Tudo que eu pensei aconteceu. E o mais louco que me pegou foi assim, e aconteceu até a parte que eu parei de mentalizar. Se fosse resumir aqui para vocês, como você consegue direcionar o seu pensamento, é primeiro você tomando uma decisão, é você tendo clareza dessa decisão, de realmente o que você quer. A partir disso, começa a aparecer coisas que você tem que aprender. Nesse processo de aprendizado, você vai fazer a sua mentalização, fazer a sua fotinho, o seu filme do que você quer fazer. Aos poucos, quando vir os pensamentos de dúvida, você vai colocar esse filme para tocar, digamos assim, é como se tu colocasse essa propaganda, sabe? Vem o lá, lá, lá. Não, é essa propaganda que eu quero ver, entende? Você vai colocando aquela propaganda ali, sempre quando vir as dúvidas, e se não vai conseguir. E aos poucos você vai incorporando consciência naquilo, o sentir, o ver como o realmente sentir como se aquilo estivesse realizando, o como é, o toque. Para mim é muito do toque, de sentir a pressão da corrida e tudo mais. Hoje eu faço em outras áreas da vida, assim, né? Então, para mim isso é muito sensível. Você colocar consciência, você estar consciente daquilo que você está pensando, visualizando. E depois disso, você repetir o que você tem que fazer, né, ali dos treinos e tudo mais, até que chegue o momento que aquilo vai acontecer e você vai pensar, caraca, aconteceu. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Um beijo e até o próximo vídeo.